strong. Estamos de volta aqui no programa Curiosidade com a Angela Copa. Estamos aqui com o nosso psicólogo famoso de Brasília e Valparaíso de Goiás, Cleiton Parreira Riedel Lima, não é isso? Isso. Acertei seu nome? Acertou. Nossa, finalmente. Hoje eu tava achando esse nome tão difícil de falar. Falei, meu Deus. É um nome bonito, né? Pelo menos, né? Obrigado. Parabéns. Mas então, gostaria assim, que você contasse para todos nós, assim, como começou a sua trajetória como psicólogo. Então, já trabalho na área já há mais ou menos uns 20 anos, né? E nesse meio tempo eu tenho trabalhado muito com a parte, principalmente da área social, né? Começando na atenção básica, em projetos de referência, né? Projetos sociais de referência. E a minha trajetória também na área clínica. Eu gosto muito da clínica, de ajudar pessoas, foi assim que tudo começou. Que interessante. E como você lidou em questão dessa pandemia? Me conte isso, todo mundo está curioso para saber, essa questão da pandemia. Como é que foi isso? Essa pandemia ela foi bem complexa para todo mundo, né? Mas eu acho que foi também, eu gosto de fazer um processo de ressignificação. A pandemia, gente, foi um período de aprendizado. Eu acredito que de tudo a gente pode tirar algo de produtivo, de positivo. E a pandemia também não veio só para olhar ao lado também. Eu sei que muita gente perdeu muita gente, né? Sei, claro. É até redundante. Mas eu acredito que o principal da pandemia foi a gente aprender a lidar melhor com a vida. A gente aproveitar cada segundo que a gente tem da nossa vida. Que interessante, né? E me diz uma coisa, você lida com todo tipo de pessoas, por exemplo, assim, crianças, idosos, adultos, no geral, como é que é? No meu caso, as minhas abordagens são principalmente a família. Que mais beleza. assistência à família. Dentro desse projeto, o meu foco principal é a partir da idade de 8 anos em diante, porque tem um público diferenciado com menor idade, né, que já não é o meu público. Né? Para o diagnóstico fica mais complicado, para o tipo de abordagem que eu faço. É mesmo? Nossa, e você já lidou com crianças, assim, por exemplo, que assim, deu muito trabalho, assim, para você cuidar dela, ou todos você achou fácil de lidar? Não, cada caso eu digo que é um caso. Depende do que é a dificuldade de aprendizado. Normalmente, as crianças que chegam para a gente, né, a partir dessa idade que eu falei, são crianças que normalmente apresentam dificuldade de atenção, agitação psicomotora, né, e uma coisa que tem aparecido agora recentemente com a pandemia, como você citou, que é a questão da ansiedade. É mesmo? Muita criança ansiosa. Acho que é porque a questão do isolamento, né? As crianças estão acostumadas muito à atividade, aquela coisa de interação. Interessante. E aí, Vamos continuar falando com o nosso querido Cleiton. Então, Cleiton, me diz uma coisa, você estava comentando sobre a parte de crianças com ansiedade. E ansiedade é diferente de, por exemplo, uma criança com depressão, ou ambos são diferentes? Não, então, na verdade, eu acho importante falar dessa questão da ansiedade. A ansiedade ela é muito ligada à questão da pessoa que está num desenvolvimento de déficit de atenção, agoniada, aquela coisa de alguns sintomas. Roer unha. Isso, roer unha. Às vezes até arrancar cabelo. É mesmo, até isso. Ai, Jesus. As pessoas sem sentir, às vezes estão muito agoniadas. Movimento de psicomotor, tipo perna. É mesmo? Eu tenho um sobrinho, não acredito que fazer isso lá para descobrir agora o que é. E são pessoas normalmente ansiosas. E ela, às vezes, muitas vezes não tem causa aparente, sabe? E aí a gente vai descobrir em terapia como tratar essa questão. Tá? Isso é importante destacar porque tem aumentado bastante. A pandemia, como a gente estava citando ela, né? É importante destacar que a ansiedade ela aumentou principalmente por causa da questão do isolamento, como eu estava citando. Isolamento, né? Meu Deus, é mesmo. A criança tem muito aquela coisa de interagir, de brincar, e quando ela está num ambiente muito fechado, muito tempo, qualquer pessoa fica nessa situação, né? Se até para adulto é difícil, imagina uma criança que está acostumada a brincar, né? Curtir, daí vai ficar presa ali, né? Isso surgiu muito com as crianças na pandemia. E tinha aparecido muito caso para mim, para trabalhar essa questão. E já apareceu alguma coisa, por exemplo, assim, são quantos anos de carreira? 20. Nossa, gente, 20 anos de carreira, esse homem é demais. Mas todo dia é um aprendizado, eu falo todo dia. E ele é novo, hein, de 20 anos de carreira, nossa, isso é muito interessante. Mas parabéns, nossa senhora, isso é muito interessante. Então você tem experiência de sobra, né? Eu falo sempre que a gente aprende, cada dia é um aprendizado diferente. E sempre a gente tem que estar buscando conhecimento, pensando no apoio para o próximo, né? Isso é importante, sabe?
Mas tirando esse lado assim que a gente vê, esse lado depressivo, assim, ansiedade das crianças, já aconteceu fatos assim engraçados nessa sua profissão, assim, alguma coisa que você lembra que fez você rir assim na hora ou não? Não, normalmente eu acho que a gente, nesse ponto, com uma questão do profissionalismo, a gente não pode rir de todas as situações. Tem situações bem particulares em consultório, mas tudo a gente tem que levar muito a sério. Que interessante. E eu acho legal nesse ponto, porque aí você respeita o próximo e ele confia mais em você também. Coisa boa, né? Isso você ganha, né? Tipo assim, você ganha até o carinho da pessoa ali na hora, né? Você fala, poxa, tá me ajudando de alguma forma, né? Vira até um amigo me ajudando, né? Muito legal isso, né? Isso é bom porque se você transmite uma coisa ruim, por exemplo, eles não vão nem querer vir mais, né? Não, com certeza. Exatamente. Se você tá 20 anos é porque você é uma pessoa bacana, né? 20 anos no ramo, gente, é muito tempo, viu? O cara é bom mesmo. Então é isso, Cleiton. E me explica pra gente essa questão da depressão. Eu tenho certeza que todo mundo ali quer saber. Como você lida com a parte da depressão nas pessoas? Certo, vamos lá. Hoje, uma das doenças que mais afeta a nível global é a questão da depressão, infelizmente. É mesmo? Agora, na pandemia, houve um aumento significativo justamente porque do assunto que a gente estava falando antes, que era o isolamento social. A diferença entre a tristeza e a depressão é que muita gente, todo mundo já teve um momento de tristeza, mas ela se difere um pouco da depressão pela recorrência. Quanto tempo você ficar naquele quadro? E tem algumas características particulares que definem bem como uma pessoa entra em depressão. É mesmo? Sim. Caramba! E quais são? Assim? Então, um dos sinais, por exemplo, o prejuízo do cuidado com a aparência visual, estética. É mesmo? Se isso permanecer muito tempo, é um indicativo. A gente nunca pode afirmar, porque a gente tem que perceber outros sinais também para poder chegar a alguma conclusão. Quais são os 5 sinais principais que você acha assim, para detectar que a pessoa está com depressão, assim, na sua palavra? Sim, o primeiro seria a questão da falta de disposição, de ânimo. Nossa! Sim, frequente. Aquela falta de energia, que você não tem disposição para fazer nada. Tudo que você quer normalmente é ficar em casa e principalmente num ambiente isolado. É mesmo? Você não quer contato social. Meu Deus! Esse é um dos sinais. Não significa, gente, claro que isso seja realmente um quadro de depressão. Tá? Pode ser uma tristeza situacional e isso com o tempo pode passar, mas a gente tem que observar. Claro. Um outro sinal importante, como eu tinha falado antes, é a questão estética. A questão do cuidado, do autocuidado. Eu não falo de, então tem que estar arrumado, cabelo feito, não é isso, é o básico também. Você cuidar daquilo que é importante de você estar bem com você mesmo e cuidar da aparência básica mesmo. E geralmente quando a pessoa é depressiva, ela não se cuida, geralmente? Ela fica totalmente abalada. Não, olha, tem casos, inclusive, significativos que a pessoa fica até vários dias sem tomar banho. Nossa, não sabia dessa, meu Deus do céu. E aí é uma caracterização, inclusive, de um quadro que a pessoa realmente está num estado depressivo. Caramba! Além disso, tem outras coisas também. Dentro da depressão, como a gente já tinha falado, tem um quadro também de ansiedade. Um conflito entre a ansiedade e o desânimo. Aquela coisa de, eu quero fazer, mas eu não consigo fazer. Esse é um outro sinal importante, significativo. Tá? Outro sinal que eu acho importante também é a questão da falta, como eu já tinha falado, de comunicação. Falta de comunicação, né? Ela fica no monólogo, normalmente ela sim, não, irritabilidade, ela não gosta de falar com ninguém, ela quer, como eu disse, aquela questão do isolamento mesmo. Tem cura da depressão? Sim, com certeza. Que maravilha! Eu acredito nisso, né? Eu como profissional, eu tive vários casos no consultório que realmente fizeram a reversão desse quadro. Graças a Deus, né? Poxa! Claro, deixando claro que em alguns casos a gente precisa da medicação, outros não. Tá? Depende da condição que a pessoa realmente tiver. Você tocou num assunto bom, interessante. A questão da medicação. Me diz uma coisa, Cleiton. O psicólogo, ele pode passar remédio ou só o psiquiatra? Até hoje eu tenho essa dúvida. Não, o psicólogo, ele não pode passar medicação. O único que passa medicação é o médico. É o médico. Isso, normalmente, tá? As medicações estão associadas a um profissional específico que é o psiquiatra. Entendi. Então o psiquiatra ele vai indicar, né, um remédio específico para aquele tipo de patologia. Mas, gente, uma coisa que eu gosto de deixar claro, tá? É importante colocar para vocês, não é só o psiquiatra que vai fazer o processo de desenvolvimento
da sua saúde mental. Entendi. É importante que você procure ajuda também de um profissional de psicologia. Coisa boa, né? Porque ele é que vai te ajudar a saber onde está a raiz do problema, o que está acontecendo com você. Entendi. Interessante. Isso que é o mais importante. Nosso psicólogo famoso, Cleiton Parreiras Ridel, né? Não, Ridel. É um nome difícil, gente. Mas é assim mesmo, é Lima, né? Tem um Lima no final, como eu lembrei, gente, memória boa. Mas é o seguinte, eu tava pensando numa questão, assim, que realmente eu escuto muita gente comentar sobre isso, gente que tem dúvidas. A questão da criança hiperativa. É hiperativa mesmo o nome? Tem o hiperativo e tem várias terminologias, né? A gente tem aquele que tem o transtorno de déficit de atenção. Tem um que é associado ao déficit de atenção, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? Entendi. E esses dois associados é o que a gente pode caracterizar, o que está mais no modismo hoje, que não vou chamar de rótulo, mas essa questão do TDAH. TDAH. E significa o que é TDAH? Transtorno, déficit de atenção e hiperatividade. Olha, isso é tudo junto? Tudo junto. Caramba, eu não sabia dessa, interessante. Tá vendo, gente? Cultura no meu programa, hein? Isso é muito bom. E assim, como é que a gente define, por exemplo, alguém que tem, porque como você falou, tem aparecido muita gente que tem procurado para ver se o filho, então, se ela mesma tem esse tipo de transtorno, né? Eu acho importante a gente caracterizar isso, porque hoje há não vou dizer distorção, mas há muitas pessoas que fazem esse diagnóstico, né? E nem sempre eu acredito, pelo que eu tenho visto em consultório, que seja um diagnóstico totalmente correto. Às vezes a gente tem crianças que eles são hiperativas, normal, do quadro de desenvolvimento dele, Entendi. e ele é rotulado, normalmente a família entende que ele é um TDAH, e não é isso. Nossa! É fase dele de desenvolvimento. Já pensou? E realmente pode confundir, né? Pode, isso é muito sério. Caramba! Até porque existe hoje a parte medicamentosa, né? Para ajudar nesse processo, e você conduzir de forma errônea, às vezes, esse tipo de situação pode dar problema. É por isso, pessoal, que a gente precisa de um profissional como ele, ó. Tem direitinho, viu? Não é pra ir esses psicólogos por aí que não valem nada, não vão não, pelo amor de Deus. Mas, gente boa. Eu sei que existe gente boa, realmente. Mas, Cleiton, me diz uma coisa. A questão, não sei se é a sua área, mas a questão do autismo, você lida com autismo? Então, o autista é uma denominação um pouco mais complexa. É aquela pessoa que normalmente ela tem um grau vou definir de forma um contexto bem popular para que vocês entendam, tá? É quando a pessoa ela tem uma dificuldade de socialização muito grande, vamos dizer assim. É uma das características dela, tá? Nossa. E uma das que eu coloco como principal. Ela não é que ela seja antissocial, mas é uma característica que vem com ela, dela ter aquele, vamos dizer assim, aquele mundo específico dela, né? O autismo hoje, normalmente as pessoas fazem um diagnóstico quando a criança já tem 2, 3 anos de idade. Sim. Nossa, tão novinho, já dá para detectar? Aí é que eu gosto de colocar sempre, tanto o TDAH quanto o autista, a gente tem que tomar muito cuidado nesse tipo de diagnóstico com a criança. Entendi. Porque às vezes ela pode ter aquela dificuldade de atenção, a dificuldade de socialização, mas não necessariamente pode ser algo patológico. Entendi. Isso, inclusive, eu gosto de colocar para qualquer tipo de idade, na verdade. Porque eu acho esses rótulos, uma vez eu peguei uma paciente, ela falou para mim assim, doutor, eu sou bipolar. Sério? Ela chegou assim na bucha? Assim? Ela falou para mim, eu sou bipolar. Caramba! E eu digo para ela, você não, de repente você não é, você está numa condição hoje que tem características desse quadro de bipolaridade. Nossa. Ou de depressão. Porque teve gente que chegou para mim e falou, eu sou depressivo e tenho alteração de humor, outro dia falaram para mim que eu era bipolar e depressivo. Eu posso ter as duas coisas? Pode fazer parte do quadro, mas pode ser que sim, pode ser que não. Depende da situação. Teria que passar por vários testes, né, para observar. Sim, isso é uma das coisas que eu acho principal. É você fazer um bom diagnóstico, para você verificar realmente se aquela pessoa tem aquele quadro que a gente chama de sugestivo. A gente nunca rotula uma pessoa, tá, que ela é ou não é uma coisa. A gente diz que ela tem um quadro situacional, tá, e que pode reverter aquele quadro, sim. E quais as piores doenças psicológicas que você, assim, lida atualmente? Eu diria, como eu tinha falado para você antes, que uma delas é a depressão. A depressão, a gente tem um quadro muito ruim, em que a pessoa tem situações de automutilação,
Nossa, complicado, né, gente? De falta de valorização. E uma coisa, gente, para você que está aí do outro lado, isso é uma doença muito séria. Às vezes a gente pensa assim, que está ajudando o outro, falando, não, isso vai passar, isso é besteira, você tem uma boa família, você tem isso. Não é assim que funciona. O principal é você dar uma coisa que eu falo que é o acolhimento. Isso que eu falo sempre mesmo. Porque eu tive assim, uma conhecida minha que ela passou um momento difícil com uma parente dela. E eu percebi que conforme essa parente dela ficava muito nervosa, eles também a tratavam com muito nervosismo. Aí eu cheguei pra ela e falei, olha, trate ela com carinho, que vai ser muito melhor do que você, tratando ela mal. Aí eles começaram a tratar ela melhor e ela foi melhorando gradativamente o jeitinho dela. Ela tava muito mal, essa mulher, sabe? Muito mal mesmo. Sim, isso é uma das coisas mais legais. Isso é bacana, isso que você falou. Às vezes a gente pensa assim, você está me tratando dessa forma, eu vou tratar da mesma forma. Exato, não pode, gente, não pode. Não é porque as pessoas tratam vocês mal, que vocês não tratam as pessoas mal também. Você não sabe o que a pessoa está passando, gente. Vocês não sabem. Isso. Tem que compreender o ser humano, entendeu? É desse jeito. Cleiton Parreira Ridel Lima. Gente boa ele, viu? Cleiton, é o seguinte, nessa pandemia, você acha que aumentou o índice de pessoas com depressão? Sim, aumentou, infelizmente. Eu diria que é por causa dessa questão do isolamento social. Entendi. A gente não estava acostumado com essa questão de ficar em casa o tempo todo, né? Correto. Houve uma curiosidade que nessa pandemia, as pessoas elas começaram a interagir mais com o outro, porque a gente tem esse mundo hoje com muita tecnologia, muito rápido. Isso é terrível. E isso aí a gente quase não tem tempo um para o outro. Vive muito mais na questão do celular, né? E de outros meios de comunicação para a gente estar interagindo. Exatamente. Só que agora mudou, né? Com a pandemia, agora recentemente. As pessoas se uniram mais, né? Sim. E como se uniram? Porque a gente teve que aprender a conviver com isso por mais tempo. Tipo assim, filho chega assim, mãe, pai, finalmente estou encontrando vocês. Finalmente estou encontrando vocês, exatamente. Porque só vai ver aquele mundinho, né, Sim, gente? Exatamente. Mas é desse modo mesmo, nossa. E a gente teve que aprender a lidar com essas situações novas. É verdade. O marido, a esposa, por exemplo, que não tinha tanto contato, Verdade. não interagia. Houve um aumento significativo, inclusive, gente, da quantidade de divórcios, porque as pessoas não estavam acostumadas a essa questão do convívio social. Maria, eu não duvido nada. Mas, Cleiton, deixa eu te falar, você quer mandar algum abraço para alguém, assim, sua família, amigos, amigas? Sim, quero mandar em especial para minha família, né? Tem aquele clichê, né? Meu pai, minha mãe, para minha mãe maravilhosa, que também é psicóloga. Oh, que fofura, né? A mãe é tudo de bom. Para minha esposa, que inclusive está grávida. Oh, parabéns! Coisa boa! Mais um ente para a família aí, maravilhoso. Graças a Deus, hein? E para todos os meus outros parentes também, que sempre me apoiaram, meus tios, né? É difícil porque a gente acaba esquecendo de alguém, para os filhos, né? Para o Theo, o Cauã, enfim, lá em casa são... se eu contar aí, já vem mais um agora, são 4, né? Caramba, turma grande, hein? Eita, turminha boa, gente, graças a Deus. Uma coisa, gente, que eu gosto muito, que eu falo sempre para meus pacientes, aprenda a valorizar os pequenos momentos, sabe? Isso aí, gente. Nessa pandemia foi um momento muito importante, gente, porque ela teve uma ressignificação com relação a gente aproveitar cada segundo. Amém. E eu pude aproveitar muito mais, brincar com meus filhos. Graças a Deus. Escutar mais, coisa que a gente no dia a dia, nessa agilidade, não tem nem tempo para isso. Que coisa boa. E eu quero aproveitar também o momento, mandar um abraço aos meus amigos, minhas amigas, todos os meus familiares, que eu fiquei muito feliz de entrevistar o Cleiton, uma pessoa maravilhosa. É isso aí, um beijo para todos vocês, fiquem com Deus. E sexta-feira que vem, às 18h30, venham pra cá, com curiosidades, com Hitler Copy, hein? Não esqueçam. Beijo! Tchau, gente. Strong.